Calorosas saudações, bem-vindos aqui ao meu terceiro canal, onde eu coloco só vídeos esporadicamente sobre tópicos que não estão propriamente na atualidade, mas sobre os quais me apetece falar. Este, por acaso, até é mais ou menos sobre a atualidade, porque tem a ver com candidatos às presidenciais, embora não seja especificamente sobre as eleições presidenciais. Antes de irmos para o vídeo em si, metam like no vídeo e subscrevam o canal, porque eu creio que aqui no meu terceiro canal estamos quase nos 10 mil subscritores, e relembro que tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição, ou quando fizerem compras diretamente no site, e está a decorrer um giveaway onde podem ganhar 300 euros para estarem inscritos para poder vencer. É só usarem o código e esperar, pronto, e têm os 10% de desconto à mesma quando o fizerem. Bom, vamos então falar sobre o que me traz aqui. Eu tenho outros vídeos neste canal onde podem ver os tópicos que já abordámos aqui. Já falámos sobre a Troika, creio que já fizemos um vídeo também sobre... Já não lembro bem, mas há vários vídeos, portanto vejam aqui o canal. Mas enfim, hoje o tópico do vídeo é o novo antissistema em Portugal. E é curioso porque o antissistema, em termos de macronarrativa, aparece com o aparecimento de André Ventura na política portuguesa. E nem sequer é bem com o aparecimento do André Ventura na política portuguesa, porque o Ventura, mediaticamente, aparece em 2017, na altura com a polémica da comunidade cigana. Ainda ele era candidato do PSD à Câmara de Louros, que depois até conseguiu um lugar de vereação, um ou dois, já não me recordo bem, mas conseguiu tornar-se vereador em Louros, mas acaba por criar esse termo, não criar, mas colocá-lo mediaticamente conhecido em Portugal em 2019, quando criou o Chega, em que a principal figura... Não é a figura de estilo o termo correto, mas a principal gênesis do Chega era ser um partido antissistema, ou seja, combater os interesses instalados, a corrupção, etc, etc. E a verdade é que, inicialmente, essa vertente antissistema, pelo menos do ponto de vista comunicacional e de narrativa, era muito criticada pelas várias partes do poder em Portugal. Ora, e quando eu digo várias partes do poder em Portugal, eu não falo apenas dos partidos, fosse até a própria comunicação social, enfim, as instituições em geral, não gostavam muito dessa retórica antissistema. Passados 6 anos, o que nós temos é uma coisa um pouco diferente daquilo que acontecia há 6 anos atrás, quando Ventura era o único, vamos dizer, o único monopólio de política antissistema em Portugal. Porque nós, nesta campanha presidencial, por exemplo, vemos mais 2 candidatos a adotar em determinadas métricas e diferentes de Ventura, atenção, mas vemos mais 2 candidatos a adotar essa narrativa antissistema. Embora alguns possam achar que não, legitimamente, mas o que eu estou a dizer é que há mais pessoas cada vez mais a criticarem aquilo a que chamamos o sistema. E é preciso perceber, e eu estou a referir-me obviamente ao Gouveia Mel e ao Coutinho Figueiredo, mas já lá vamos. Mas o que é o sistema em si? Ao início, quando se começou a falar disto, muita gente achava que a crítica ao sistema era o facto de se querer mudar a democracia, ou tornar isto uma ditadura, ou uma monarquia, enfim, coisas várias e vagas, não tem nada a ver com isso. Uma coisa é o regime, e aí é que se encontra, se for uma ditadura, se for uma democracia, se for uma monarquia parlamentar, se for uma monarquia absolutista, enfim, uma aristocracia, o que vocês quiserem, o regime que vocês quiserem. O sistema é o conjunto de atores políticos que se move dentro do regime, seja ele democrático ou outra coisa qualquer. E quando os partidos, as instituições, os atores políticos dizem que querem mudar o sistema, o que eles querem fazer, na verdade, é uma substituição das elites que controlam as instituições desse mesmo regime. Ou seja, não se quer mudar as instituições, no caso, as instituições do regime democrático, quer-se é mudar, através de uma substituição de elites, os atores políticos que estão dentro desse regime democrático. E acontece cada vez mais com cada vez mais pessoas. Ventura tinha essa representatividade de antissistema numa vertente ideológica à direita. Eu diria que a Iniciativa Liberal, mas mais representada agora por Coutinho Figueiredo, porque estamos em época de campanha presidencial, também sempre o teve. Embora algum eleitorado da Iniciativa Liberal não goste bem dessa narrativa de ser representado como sendo alguém ou algo de antissistema, mas a verdade é que o são, porque Portugal é um país extremamente estatizante do ponto de vista económico, e aparecendo um partido que defende coisas como reduções drásticas de IRC para menos de 12%, se não estou em erro, ou reduções de IRS para uma taxa única de IRS, algo que não era sequer pensado em Portugal antes de 2019, claramente na métrica socioeconómica, volto a frisar, na métrica socioeconómica, representa claramente uma alternativa antissistema. Aliás, Coutinho Figueiredo, nestas eleições, já por várias vezes disse que estas eleições se dividem em 2 blocos, naqueles que querem a continuidade de um sistema, que está gasto e etc., e aqueles que procuram outra alternativa a esse mesmo sistema e a esse mesmo status quo. Muitos irão argumentar, está a copiar André Ventura e etc., mas isso aí
é crítica política, nem me vou focar muito nisso. A realidade é que a retórica de se representar enquanto antissistema está a crescer e em diferentes vertentes ideológicas. Ou seja, se antes a vertente antissistema era algo acusatório como sendo algo único e exclusivo da direita mais radical, ou do Chega, ou como quiserem chamar, hoje em dia o antissistema está a espalhar-se, pelo menos em termos de narrativa. Na prática, as pessoas depois podem ter opiniões diferentes relativamente se é ou não, na sua própria interpretação. Mas está a espalhar-se. Na vertente mais conservadora com André Ventura, que já estava, na vertente liberal com Coutinho Figueiredo, que eu argumentaria que na vertente socioeconómica já estava. Agora o que nós vemos é numa vertente política também, pelo menos em termos da narrativa criada, e eu diria que dentro do status quo já começa a haver um antissistema dentro do sistema, que eu diria, no caso, representado pelo Almirante Gouveia e Mel. Porque reparem, o Almirante Gouveia e Mel nas últimas 2 semanas, poderemos argumentar também que foi por proveito eleitoral ou outra coisa qualquer, e certamente também foi. Mas o Almirante Gouveia e Mel por várias vezes criticou não só o sistema, mas como os partidos. O que é muito interessante, porque há quem faça a argumentação de que Portugal é uma democracia, correto, mas que é uma partidocracia. Porque há um excesso de dependência relativamente àquilo que é a existência do poder dos partidos sobre as instituições. E Gouveia e Mel foca muito a sua crítica política nessa própria vertente. E atenção, talvez tenha sucesso nisso nas próximas eleições, em janeiro, mas a realidade é que nós começamos a ver aqui uma alternativa, ou melhor, não me interpretem mal, mas percebam, porque é complexo explicar isto, mas nós estamos a ver a criação de um novo sistema que se apelida como antissistema. Portanto, o sistema vai sempre existir. E eu digo sempre isto, ou seja, quem governa são as elites. E sem elites boas o país não anda para a frente, seja ele qual for. E o que nós estamos a ver é um novo sistema a ser criado, quer ao centro, quer na vertente liberal, quer na vertente conservadora, em que esse antissistema se está a criar, mas a formar-se também como sistema, porque nada se governa sem um sistema, não é? E o antigo sistema, Bloco Central, PS-PSD, está a perder proeminência eleitoral. Ou seja, nós estamos a ter uma substituição de sistemas, em que o antissistema, seja ele mais conservador, liberal ou ao centro, está a substituir o antigo status quo de PS-PSD. O que é muito curioso, porque se olharmos para outras realidades socioeconómicas ou sociopolíticas em outros países da Europa, é isso que está a acontecer. Vou-vos dar um exemplo que até é parecido com a realidade portuguesa. Em França, nas eleições presidenciais, ou até nas legislativas, em várias das últimas eleições legislativas, os 2 partidos mais votados foi o Rassemblement National, ou seja, o Chega francês, em termos comparativos, e o Ensemble, que é o partido do Macron, que no caso representa a iniciativa liberal. E é um pouco o que nós estamos a ver agora nestas eleições presidenciais. Ou seja, em que Ventura aparece em primeiro lugar nas sondagens, em muitas delas, ou praticamente todas. Vemos João Coutinho Figueiredo, que não está em segundo, mas anda lá muito perto. A última tracking poll da CNN dava-lhe 19.2, só a 0.5 de António José Seguro. Ou seja, o que nós temos é quase uma reprodução daquilo que acontece nos outros países europeus, nomeadamente no caso francês, em que o Chega francês e a Iniciativa Liberal francesa eram a primeira e a segunda força política, e nestas eleições presidenciais o que nós temos é o candidato do Chega e o candidato da Iniciativa Liberal em primeiro e não está em segundo, mas já está em terceiro, quase em segundo lugar. Portanto, nós estamos a ver essa transformação. O antissistema, em diferentes métricas, obviamente, um mais na vertente sociocultural, outro mais na vertente socioeconómica, outro até na vertente mais institucional, no caso de Gouveia e Mel, a substituírem aquilo que era o sistema tradicional da concentração de poder político das elites em Portugal. E isso é curioso, ou seja, é fantástico de ver em termos de alteração, porque é mudança, é a história a ser feita, não é? Uns gostarão, outros não, mas isso também é a democracia a funcionar. Ou seja, nós não temos só o antissistema como algo à direita, já temos, e isso certamente vai aparecer à esquerda. Simplesmente, em Portugal não aparece algo de antissistema mais à esquerda, o mais à esquerda que existe é o Gouveia e Mel, porque o sistema estava muito representado também por aquilo que eram forças políticas à esquerda e ao centro-esquerda também. Portanto, vai demorar um bocadinho mais, mas eu não admiraria nada que nos próximos anos aparecesse, ou enfim, alguns dos partidos de esquerda fizessem um rebranding muito forte, mas aparecesse algo novo à esquerda que também se colasse numa retórica de antissistema. Portanto, se isso acontecer, era muito interessante. Muito interessante. E até há outro argumento que pode ser feito. Se assumirmos efetivamente que este antissistema, pelo menos em termos de retórica e de comunicação, é um agregado,
este antissistema já tem mais percentagem do que o sistema, porque nas sondagens, vamos utilizar o resultado médio, o Marcos Mendes anda para aí com 16 ou 17% e o António José Seguro com 19 ou 20. 20 mais 16 dá 36. Ventura, Cotrim e Gouveia Mel têm mais do que isso. Portanto, quer dizer que a própria narrativa de antissistema, ou pelo menos de crítica ao Bloco Central, neste momento já tem maior proeminência eleitoral do que a narrativa que defende o tradicionalismo do status quo português. E, enfim, eu queria só deixar esta reflexão. Eu não gosto de fazer vídeos muito longos aqui, muito longos aqui, peço desculpa, sim é que é. Mas queria deixar esta reflexão. Não sei se concordam ou não, este canal não tem muita edição, é só mesmo para eu refletir sobre tópicos convosco que me pareçam interessantes. Eu agora, ao início do vídeo, estava a falar sobre os vídeos que já tinha aqui feito. Eu falei sobre a Troika, mas houve outro vídeo também que eu fiz, já não lembro qual é que foi. Mas enfim, gostava que me dessem a vossa opinião. Eu tenho aqui vários vídeos no canal. Subscrevam o canal para chegarmos aos 10 mil subscritores. Metam like no vídeo, subscrevam. Partilhem também nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição e para se poderem habilitar a ganhar o giveaway de 300 euros. Para estarem inscritos para poderem vencer é só usarem o código Sousa10. Ficam automaticamente inscritos para poderem vencer. Eu vou anunciar o vencedor no início do mês de fevereiro. Espero que tenham gostado, meus amigos. Deixem o vosso feedback aí em baixo e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.